Já falou aqui. Algumas vezes entidades do candomblé me falaram que projeção astral é perigoso. Para nós, Zecus Júniors. Pode ter perigo para Zecus Sêniors. Não existe isso. Somos todos Zecus, todos. Não tem perigo porque a projeção astral ela já acontece com você dormindo. Aliás, eles não falam? Ah, quando eu durmo, eu vou para não sei aonde. No candomblé não fala isso? Então, por exemplo, também fala. Na Umbanda também. No Espiritismo também. Na Apometria também. No Vale do Amanhecer também. Todos os lugares, no Wagner Bode também, no IPC também. Todo mundo fala isso. Ah, quando eu durmo, eu vou para não sei aonde, mas não lembro. Cara, eu estou lhe falando, sem gerúndio errado, que não tem problema. Relaxa, relaxa. Acordar, a única coisa. Acordar, meu pai, é acordar. A única coisa que vai acontecer é você vai sair inconsciente, os espíritos vão puxar sua energia. Certo? Estão lhe roubando. O que acontece quando você acorda no mundo de ladrão? No umbral. Ele não pode não ficar muito feliz, tá? Mas ainda assim. Você vai começar a ver. Você vai ver lúcido o que já estava acontecendo com você. E o pior, você não vai conseguir acordar todas as vezes, sabe? Você sai. Cara, eu tenho uma barreira quando eu saio do corpo, tentando não fazer ficar lúcido. Eu tenho que vencer a barreira física da tentação, todas elas. Tenho que manter minha frequência legal. Na hora que eu saio, tem um espírito sexual, sério, eu estou falando sério, me travando, e tem uma outra barreira que tenta tirar minha lucidez com lugares apertados. Já aconteceu umas 3 vezes. Só que uma das vezes, quando eu consegui escapar dessas duas, nem sempre acontece, mas tem acontecido. O mentor falou para mim, eu saí voando, ele falou na minha mente, você precisa vencer essas 2 barreiras, ele falou para mim, porque eu não posso fazer isso por você. Você tem que perceber que existe 2 armadilhas para lhe pegar. Se você ficar tranquilo, você vai passar com tranquilidade. Mas se você se permitir cair, você vai cair. Então, assim, não tem o que fazer, velho, entendeu? Todo mundo está saindo do corpo fazendo merda. A mesma coisa. Vai ver a namorada, vai não sei onde, fica flutuando, fica sonhando dentro da aura, vai para vale sexual, vai brigar por aí, vai ver um espírito visitar você, vai falar com o seu próprio... Todo mundo está fazendo isso. Então, isso aí é o seguinte, vou falar para você o que aconteceu. Entidades não falaram isso para você. Quem falou isso para você foi o animismo do médium, tá? Tirando agora as entidades do eixo, porque as entidades já acontecem. Qual é a única coisa que pode acontecer com você? Você tomar um susto lúcido sobre aquilo, sabe? Tem uma barata aqui. Ah, é isso. Tava lá com você o tempo inteiro. A barata. Você viu, mas você deu um berro. Então, você ter um impacto emocional lúcido sobre uma coisa que está lá. Entendeu? E é muito melhor andar numa rua acordado do que bêbado. Certo? Ah, mas se eu ficar acordado, ó, velho, se alguém tem problema, é problema do cara. Eu não quero andar dormindo, não. Entendeu? Eu não posso aceitar como normal, apesar de ter determinados cuidados, que maluco atrapalhe minha lucidez. Não posso aceitar isso. Eu não vou deixar de ir para o trabalho nem fazer as coisas que eu preciso fazer. Vou correr os determinados riscos, paciência. Saulo, tem uma dúvida, sou evangélico, sempre tive sonhos lúcidos. Comecei a pesquisar e comecei a ter conhecimento sobre experiências carnais. Carnais? Você não é evangélico? Tô brincando. Pode ter experiência. Entendi. Como conciliar isso? Ter esse conhecimento sobre experiências carnais, né? Carnais isso aqui, de projeções astrais, você quis falar, né? Entendi, porque o termo carnal me pegou desprevenido aqui, eu fui com inocência, irmão. Olha, ser evangélico nada mais é nada do que a forma como você processa essas coisas ao redor de você, como eu também processo essas coisas ao meu redor, entendeu? A forma como você processa, ela pode estar mais ou menos limitada. Todos estão limitados sobre a projeção astral, tá? Especificamente. Então, acreditar também é secundário. P, se você acreditar ou não nas bactérias, não faz diferença. Se acreditar ou não na lei da gravidade, não faz diferença. Então, se acreditar ou não se existe estrela, universo, se Deus, não faz diferença nenhuma. Se existir ou não, não faz. Está sobre você e tal, não faz. Pode fazer um psicológico, tal, mas no fundo, algumas regras, nem o psicológico funciona. Você pode ter psicológico se você quiser, você vai cair 10 mil vezes se você pular. Então, assim, a mesma coisa eu digo para você a questão projetiva. O ato de você ser evangélico só cria um mecanismo de você processar a realidade sobre como você estava estudando. Mas o fato de você estar aqui vendo esse assunto, eu imagino que isso não seja um problema para você,
Porque você consegue pegar qualquer coisa e encaixar. Infelizmente, em alguns lugares eles determinam que projeção astral é coisa do demônio, que não está não sei aonde, que ninguém não sei o que tal. Bobajada. Respeitar, mas tudo faz parte de um grande contexto. Inclusive, eles acreditam em revelação. Né? Eu tinha um sonho, tinha uma revelação, é uma coisa. Véio. Veio onde? Seu sonho foi onde? Foi vida onde? Não, porque foi um anjo. Pelo amor de Deus, a gente sai do corpo tranquilamente, vai tanto para o inferno como para o céu. Pô, entre aspas, as dimensões melhorzinhas, né? Então, assim, pode fazer tranquilamente, tá? A questão de experiências, não sei o que você quis falar disso, eu imagino que foi isso que você está falando, tá? Concilie o que você precisa fazer sendo evangélico. Isso é estratégico. Não vai falar para as pessoas na igreja que está fazendo isso, né? Que você vai ser massacrado. E também, quando você começar a ouvir a palavra, não sei quanto tempo você aguenta, tem pessoas que aguentam muito tempo, tá? Tem pessoas que aguentam para sempre. Eu não aguento. Eu até vou visitar, mas ficar num lugar onde eu vou ficar ouvindo constantemente, já sair do corpo, você sai do corpo para ver. Sabe que é aquela coisa de um jeito, e a pessoa está falando que não é, e tá falando, e não só fala que não é, fica falando que não, coisa demônio. Não dá, velho. Então, dá para conciliar com inteligência. É difícil, tá? Difícil. Mesmo você se relacionar com uma pessoa que não acredita, é difícil. Eu já fiz isso. Difícil. A criatura que, pelo amor de Deus, até, velho. Não sei como é que eu fui parar ali. Bicho, pelo amor de Deus. Gostava do jeito, gostava de mim e tal, contanto que eu não falasse de espiritualidade. Mas não tinha como. Minha vida é projeção astral desde os 15. Nunca mais parei. Eu já tinha os projetos, sabe? Então, a família dela já me olhava torto. Aí já estava a família já meio mal, tudo mal. Um dia ela achou a desculpa do biscoito. Ela estava querendo terminar comigo, eu imagino. Aí eu estava comendo um biscoito. A história mais triste que existe. Por isso que eu falo a última bolacha do biscoito. Até hoje eu mudei o nome, né, do pacote. Tinha um biscoito e tal, chocolate, recheado. Estávamos lá em Maceió. Isso foi em Maceió. Aí estava vendo televisão e tal, sei lá, locadora, eu baixava um CD antigamente, uns torrent para assistir série, a gente baixava. Eu tô vendo um pacote de biscoito ali, né? Eu falei, comi essa porra. Eu tinha um biscoito, fui lá dentro. Comi. Rapaz, essa criatura virou, pegou o pacote, estava vazio. Eu debatei no mesmo lugar. Quem comeu? Só tinha eu e ela. Quem comeu esse biscoito aqui? Eu falei, fui eu. Só tinha um. Rapaz, ela levantou, brava. Levantou, foi pro quarto. Nunca mais vi, velho. Ela levantou, foi pro quarto, entrou, bateu a porta. Aí eu fiquei ali um pouquinho, né? Às meia hora ela não apareceu. Eu falei, vou-me embora, né? Fui embora. Fiquei esperando essa criatura lá comigo. Aí eu fui falar com ela, não quero mais do que não. Aí eu falava para meus amigos, o que foi que aconteceu, Saulo? Conta a história aí, Saulo, conta. Eu vou contar. Como foi, Saulo? Comi o último biscoito, a menina terminou, e o pessoal... velho, eu sofri, velho. Foi sofrimento. Eu fiquei em baixa frequência, irmão. Conta aí de novo, mano. Conta aí, Saulo. Eu quero vai te contar a história. Conta aí. Ele queria que eu contasse ainda. Assim, então... Foi a desculpa, né? Tudo bem, né? Filho de doido, velho. Então, assim, velho, seja você, entendeu? Seja quem você é. E vai ser difícil. Não dava pra... Eu mantinha lá de boa, mas tinha dupla personalidade, entendeu? Aí eu ficava de boa. Você sabe você meio de par de já? Tá ali, não falo de espiritualidade e tal. Mas normalmente quando você tem uma pessoa legal, tipo eu e a Kari, a gente quer conversar sobre essas coisas. Olha, tinha uma intuição. Agora há pouco antes de vir aqui, eu fui falar com ela, tinha uma filosofia. Olha, eu tava pensando, acordei com uma projeção, não poder contar essas coisas é fogo. Mas respeitável. Saulo, posso ver meu encosto caso eu tenha saído do código, velho? Pode, né? O encosto é um espírito que mora na outra dimensão. Se você tem um espírito que está conectado a você, a gente chama de encosto, né? De uma forma... um termo mais engraçado, mas tem um espírito que está ao seu lado, chama de assediador, obsessor, sei lá o quê, amiguinho. Ele vai tá lá. Se você, por exemplo, se você for no mar, você vê peixe. Se você for no shopping, você vê gente. Se você for no mundo espiritual, você vê espírito.
Então, é mais normal, né, velho? Então, se você está na mesma dimensão que tem um camaradinha, ele vai estar lá, fantasma camarada também, para ele estar dentro das suas necessidades, tá preso ali, não está bem, né? Como é que você tem que ter consciência disso, né? Você vai lá, se você tem não está bem, não pá, velho. Não pode uma pessoa. Cara, ô José, vem cá. Vê, apesar que essa cadeira é confortável, mas imagine você dormindo lá na sua cama, velho. Você em paz, lá na sua cama, ver com a sua esposa, seu marido, seu namorado, namorada, enfim. Na maior parte de dia, o cara ir lá onde você está, no mesmo ambiente. Você acha normal, velho? Você acha que eu vou aí no seu quarto ficar vendo você dormir, José? Rapaz, o cara vai ter que estar muito mal para fazer isso, né? Vai perturbar você. Não, você não concorda que tem que estar muito louco, velho? Não tá normal. O cara é muito espiritual, gigantesco, tanto lugar para passear, tanta coisa para fazer, o cara tá enlouquecido dentro de um RPG de bagunça, de perturbação. Então, aí tá. A habilidade do cara qual é? Perturbar. Tirar dedo no nariz. Como é que tá a sua habilidade de headshot? Tá. De perturbar enquanto o cara dorme. Essa é a habilidade do cara. Não pode ser normal um negócio desse. Então, assim, você não pode deixar de ter sua liberdade, tem doido por aí, né? Não é normal. Para mim, não é normal o cara sair de casa para assaltar. O cara tá doente, velho. O cara tá com o sistema norteado dele totalmente perdido. Tá totalmente louco, doente de pedra. O cara que normaliza as situações e vai fazer isso através do seu próprio umbigo. Eu preciso fazer porque eu não tenho. Não é normal. O cara não é. Então, você tem assim, temos que tomar os devidos observações, mas você não pode deixar de viver ou ter suas coisas, porque tem doido por aí. Então, liberdade é liberdade, velho. Se eu ver um encosto e me desesperar, ficar com medo é muito ruim, olha, velho, não é que é ruim, né? É só uma reação, assim, que pode liberar uma energia e baixar a sua frequência e fazer com que talvez ele se alegre um pouco por ver você desesperada. Ruim não é, o medo ele é um sistema protetivo, né? Ele é natural, é uma reação de adrenalina sobre aquilo que você não conhece e um perigo iminente que você não sabe qual é o risco dele. Então você sai dali, vê um cabo no seu quarto, é meio assim, pelo menos no entendimento da regra do seu quarto, que ali já é outra dimensão. O medo é natural. O que esse cara está fazendo aqui, né? O susto que você vai tomar pode ter uma ligação adrenérgica baixa, mais o sistema energético fazer você retornar ao corpo, pode ter a questão de baixa frequência tal, e pode ter o espírito ficar um pouco feliz, porque você ficou com medo. É bom mesmo! É isso aí! Vou ter medo de mim mesmo! Eu mando matar! Assim, eles são meio, assim, fui eu. Eles falam assim umas coisas, eles falam que foram eles, assim. Fazer. Fernanda, você conseguiu ir em algum lugar tipo nosso lar? Nosso lar não me lembro de ter ido, não. Mas já, cidades sim, já fui algumas, né? No Umbral, fora Umbral, é normal, cara. Já fui cidades, cara, enormes, hospital, uma cidade de hospital, assim, eu não sei se era cidade. Já entrei várias vezes em locais muito forte, velho. Cara, a estrutura de cuidado de uma delas que eu fui, eu nunca tinha visto um lugar tão gigantesco assim. Elas são, eu já fui várias. E eu já fui cidades em quintas dimensões, quartas, assim, eu me lembro claramente. Lindas. Eu me lembro de uma delas que eu até fiz um vídeo sobre ela aqui. Eu tentei desenhar o máximo possível a cor da água. Eu entrei no local, tinha uns caras fazendo a reunião e me receberam. Só que tal, fora do corpo tal. Quer conhecer a cidade? Quero. Você pensa que alguém foi comigo? Eu sentei numa motinha, parecia uma moto invisível. Era uma motinha, depois ela ficou invisível. Aí eu sentei e não conseguia sair. Você senta, fica ali. Aí a moto, ela fazia sozinho, voando. Era um negocinho para ser uma moto mesmo. A cidade inteira, eu passei por cima, cara, eu nunca vou me esquecer. Um rio azul de uma cor tão linda, tão linda. Cara, eu vi cada lugar lindo na Astral aqui, velho. Era um roxo, era um roxo que brilhava. Aí na cima do rio tinha uma casinha bem linda, velho. Parecia casinha de boneca, assim, pequenininha, desenhada, assim. E uma areia na frente, com dois espíritos em pé ali, conversando. E eu queria sair da moto para ir falar com aqueles espíritos. Não consegui sair da moto, eu fiquei agoniado. Aí a moto deu a volta na cidade inteira e me levou para o mesmo lugar que eu estava. Aí eu parei, caí, eu nunca mais esqueci daquele lugar lá. Aí, infelizmente, depois desse processo, eu acabei voltando pro corpo. Porque minha intenção era sair voando lá, ia lá naquela casinha lá, porque nunca vi um lugar mais bonito que aquele. Não precisa de muito. Aquele negocinho ali, cara, era simplesmente incrível.
Aí tem vários lugares que você vai, velho, que é bonito, velho. Pô, cada lugar no astral, velho. Eu também fui num apartamento que era na frente de um lago. Mas era assim, velho. A visão astral ela é uma coisa diferente. Eu fui na varanda, eu digo apartamento porque era no alto, não sei se tinha alguma coisa embaixo, em cima. Aparentemente era uma coisa que estava lá em cima. Aí era enorme. Aí tinha uma varanda cheia de plantas, lotada, toda a planta do apartamento. Tinha um lugar de meditação, que eu entrei lá. Aí nesse lugar assim, eu fui na varanda. Quando eu fui na varanda, a água do lago, meus olhos fizeram assim, parecia que ela entrou assim, mas ela tá quase em cima. Assim, eu tava tipo no 20º tanto andar, sei lá. Mas era tão incrível, tão brilhante. Aí eu passei por dentro do apartamento, assim, entrei numa sala. Assim, na sala tinha uma poltrona. Aí eu vi uma poltrona, tinha um equipamento tecnológico, eu fiquei mexendo, parecia um projetor, e tinha tipo um cristal assim, ó. Era um cristal, o equipamento era projetor. Eu pensei que era projetor, foi como eu lembrei, tá? Tudo que eu tô falando foi como eu lembrei. Devo ter distorcido um monte de coisa. Aí aqui tinha um cristal em cima e um embaixo e o equipamento embaixo. Aí o cara sentava na cadeira lá, isso aqui projetava o equipamento eletrônico, que eu não sei o que é, projetava uma luz nesse primeiro cristal, que projetava nesse segundo, que esse segundo ele trocava especificamente. E que daqui projetava uma outra luz no frontal de quem estava sentado na cadeira. Aí o cara falou, uma pessoa falou, senta ali para você ver. Qual era o objetivo? Você conseguir meditar, tipo um doutor Xavier, sabe, o professor Xavier, amplificando um pouco as suas capacidades de visualização quando você senta ali. Então ele sentava ali, era tipo um equipamento que fazia você ver coisas na Terra. O cara sentava ali, sei lá o que era aquilo. E o negócio batia assim, ele trocava o cristal. Pô, é incrível, velho. É assim, você vai nos lugares assim que tem umbral, tem, mas, velho, como vale a pena? Desencarnar, cara, se eu desencarnar for para um lugar desse, tem alguns lugares que eu falo, quero mais nada. Nada. Esse tema de hoje ele é muito gostoso, porque ele traz pra gente uma sensação de que aqui é o lugar para estar. Eu sei que a gente não gosta daqui. Eu sei que é mais fácil ficar melhor num ambiente melhor. Mas acredite no que eu estou lhe falando. Se você consegue melhorar a proporção de pico que você dá aqui, quando você desencarna, você provavelmente vai fazer isso mais fácil, entendeu? Se você desencarnar e ficar ali, você vai... Imagine você desencarnado, morando numa quinta frequência, dando picos constantes para a dimensão astral, ou ficando quase conectado constantemente na sexta e sétima, e até na mental. É isso que os mentores fazem. Eles ficam aqui, lá em cima. Aí está funcionando aqui, o que acontece? Essa sincronia faz com que você aumente a vibração. Miramês, no livro Iniciação Viagem Astral, some. Ele some para os próprios mentores. Ele some. A Caena não viu o Miramês, o Fernando Abílio não viu o Miramês, o Lancelin não viu o Miramês, ninguém via. Sumia. Só o Padre Galeno às vezes via. E ele falava, olha, ele está aqui, mas é que a gente não está conseguindo ver. Ele se utilizou por quê? Ele está tão acostumado a elevar em altas frequências que quando ele faz isso, se utiliza o sistema, no caso dele, celular, e o corpo astral dele some. Não consegue ver. Então, existe outra coisa que diz que quando você se mantém, para finalizar, em altas frequências, você também não instiga a violência. Tá? Assim como se você estiver em baixa frequência, você vai passando, um assunto bom para a gente falar, tá? Como as baixas frequências instigam a maldade. Como a baixa frequência instiga a maldade. Pode ser o vídeo de amanhã, que tal? Gostei, né? Let me anotar aqui. Como continuação. A baixa frequência instiga a maldade. Né? Você está aqui, você não é uma pessoa ruim. Cara, copiei essa droga para cá e o negócio não foi. Eu tenho que anotar agora, senão não vou lembrar depois. Outra coisa, a inspiração é assim, tá? Teve, anota, você vai esquecer. Fora do corpo ou no corpo, anota, você vai perder a conexão do que... Não é nem só esquecer, você lembra da palavra, mas não lembra da sensação. Teve, anota, para e anota. Então, você não vai dar. Se não der, faz um áudiozinho, tá? É o que eu vou fazer agora aqui. Como a baixa frequência instiga a maldade. Ponto. Você está passando aqui, o cara, o bandido. Se você tem alta frequência, cara, ele olha para você, ele até lhe vê, ele não consegue atuar. Existe uma regra, uma lei. É uma lei gravitacional. Você não consegue gravitacionar um lugar que você não pertence. Não consegue.
Você é atraído. Vê o planeta Terra, vê tudo é assim, por receptividade. Se você recepciona, você atrai. Se você não, aí, a lei da atração entra aí. O problema da lei da atração é que ela explica, ela não explica karma, não explica. Eu falei algumas coisas, não explica espírito negativo. Ela acha que é o seguinte: não importa, você pode fazer qualquer coisa. Se você subir, se você tiver peso, você não consegue dar pico. Se você tiver com encosto, é muito mais difícil. Então, por isso que não é tão simples assim. Ela não é tão. Ela foi usada mais para uma questão comercial, né? Tentaram fazer isso para navegação e fizeram o curso, tá lá, entraram nisso. Mas o processo de fato é verdade. É uma lei gravitacional. Por isso que não se chega tão fácil em frequências mais altas, mas vale a pena. Pense que os caras nas frequências mais altas são incríveis. Gente boa, velho. Honestos, amigos, estão tentando. Não é um cara qualquer, tá? Não é. Quando você conhece um espírito da alta frequência, você vai entender isso. O cara que mora nesse lugar é um trabalhador há décadas, há séculos. Ele está há séculos com projetos de ajuda constante, nunca para. Encarna, desencarna, encarna, está sempre nele. Então, esse é o cara das altas frequências, tá? Então, para você chegar nesse lugar, você tem que estar fazendo o que esses caras fazem. E só tem uma forma: entrar na total ajuda de amparo e onde sua vontade ela vai estar ali, porque é inevitável. A lei do retorno existe, mesmo que você não queira, mas ela não está primária. Você conseguiu controlar isso, tá? Muita paz, muita luz para vocês. Nos vemos, se Deus quiser, amanhã, já com o tema definido. Chegamos aqui por intuição, né? Se cuidem, muita paz, muita luz, FOI.